Depois de 24 anos de jejum, o Brasil estava no seu limite. Uma seleção pressionada, desacreditada e que quase nem se classificou para a Copa do Mundo. Mas essa mesma seleção ainda entraria para a história, porque essa Copa de 94 não foi apenas o fim desse jejum longo, mas foi também uma Copa marcada por drama, polêmicas e uma das histórias mais intensas do futebol mundial. Dominou, vai bater, gol! A Copa de 1994 foi realizada nos Estados Unidos, o país onde o futebol ainda tentava se firmar. A escolha da sede foi vista por muitos com desconfiança, mas o resultado surpreendeu o mundo. Foi por muito tempo a Copa do Mundo com a maior média de público da história, estádios lotados e um impacto gigantesco no crescimento do futebol como um espetáculo global. O mundo vivia pós-Guerra Fria, com globalização avançando e o esporte se tornando cada vez mais comercial. A Copa de 94 manteve o formato de 24 seleções com 6 grupos com 4 para cada um. Avançavam os 2 primeiros de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados. Assim, 16 seleções seguiam para o mata-mata. Foi também a primeira Copa a adotar 3 pontos por vitória, uma mudança que alterou completamente a forma que as equipes jogavam. A Canarinho aterrissava na terra do Tio Sam cercada de dúvidas. As eliminatórias foram extremamente difíceis. O Brasil quase ficou de fora pela primeira vez em sua história de uma Copa do Mundo. No jogo decisivo contra o Uruguai, a seleção precisava vencer. E só venceu porque um jogador voltou. Romário foi chamado de última hora e marcou os 2 gols da classificação. Aquele jogo salvou a seleção brasileira. O time comandado por Carlos Alberto Parreira adotava um estilo de jogo pragmático, um futebol mais seguro, mais defensivo e muito criticado pelo brasileiro como um todo, mas com uma dupla decisiva no ataque, Romário e Bebeto. Na fase de grupos, o Brasil até que estreou bem, vencendo a Rússia por 2-0. Na segunda rodada, goleou Camarões por 3 e na última acabou empatando com a Suécia em 1-1. A classificação veio com autoridade, mas ainda sem encantar. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou os Estados Unidos, exatamente, os anfitriões. Um jogo difícil porque, além de ter sido na casa deles, foi no dia da independência dos caras, ou seja, no dia 4 de julho. Ou seja, também com a pressão da torcida local. Vitória por 1-0. Entregando para Romário, avança para Romário, passou para o primeiro, vai Romário, atenção, quem sabe, vai Romário, pode rolar, rolou para Nas quartas de final, veio um dos jogos mais emocionantes da Copa, Brasil contra a Holanda. Vitória por 3-2, com direito ao golaço de branco e muita tensão até o fim. para o time brasileiro, na esquerda, autorizado, lateral branco, partiu, a bola mandou o foguete. Na semifinal, o Brasil enfrentou a Suécia novamente. Se você é bom de memória, lembra que eu tinha comentado que eles se enfrentaram também na fase de grupos, né? Então, a vitória veio por 1-0, gol de Romário. O Brasil estava de volta a uma final de Copa do Mundo depois de insanos 24 anos. Porém, nem tudo são flores.
Antes de falarmos dessa grande final entre Itália e Brasil na Copa de 94, que acabou se tornando de uma certa forma uma das mais marcantes de todos os tempos, temos que falar de uma das maiores polêmicas da história desse esporte como um todo, né? Nem apenas de Copa do Mundo. Porque se tivesse ocorrido com um jogador nada a ver, de uma seleção que, sei lá, fosse mediana, não teria toda essa repercussão. Mas não estamos falando de qualquer um, estamos falando de um dos maiores de todos os tempos, Diego Armando Maradona. Após uma partida entre Argentina e Nigéria na fase de grupos, na qual o astro até dá uma assistência para Canidia fazer um dos gols, ele foi submetido a exame antidoping. O resultado deu positivo. Maradona foi expulso da Copa do Mundo. A imagem dele sendo retirado por uma enfermeira chocou o planeta inteiro. A substância encontrada foi afedrina. E a Argentina nunca mais foi a mesma daquela Copa. Aquela Copa também seria vista como uma das mais físicas e duras que já tiveram, até porque os jogos foram marcados por faltas bastante fortes e até mesmo um estilo de marcação muito intenso. Mesmo vencendo, o Brasil seguia sendo muito criticado negativamente. Muitos diziam que o time jogava de forma bem defensiva, sabe? Não era muito futebol arte. Mas era exatamente esse o plano. A Itália chegou à final liderada por Roberto Baggio, um dos melhores jogadores do mundo na época. Ele foi o grande nome da campanha italiana, mas o destino guardava um momento cruel. Brasil e Itália fizeram a final. Pela primeira vez na história, uma decisão de Copa do Mundo foi para as penalidades. 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. Tensão absoluta. O momento decisivo chegou. Roberto Baggio foi para a cobrança. Se ele errasse, o Brasil seria campeão. Ele chutou e bem, você já sabe a história. O craque acabou isolando. O Brasil era campeão do mundo. A seleção brasileira conquistava o tetracampeonato depois de 24 anos de espera, com nomes como Romário, Bebeto, Dunga e Tafarel. O fim de um jejum que parecia interminável. A Copa de 94 foi a Copa da eficiência. Não foi a mais bonita, mas foi uma das mais emocionantes e para o Brasil foi a Copa da Redenção. Depois de quase ficar fora, depois de anos de críticas, o Brasil voltou ao topo do mundo. Mas esse título não foi apenas mais uma conquista esportiva, foi o fim de uma geração marcada por frustrações. Foi a resposta a anos de dúvidas, críticas e desconfiança. Uma seleção que não encantava, mas que sabia vencer. Uma seleção que trocou o brilho pela eficiência e fez história. E enquanto o Brasil celebrava, o mundo também lembrava de outro lado dessa Copa. Um lado marcado por uma das maiores quedas de um ídolo na história do futebol. O caso de Diego Maradona não foi apenas mais uma polêmica, foi um choque global. Um jogador que havia sido protagonista absoluto em 86, agora deixava a Copa de forma inesperada e extremamente humilhante. A imagem dele sendo retirado por uma enfermeira rodou o mundo inteiro e até hoje levanta debates sobre pressão, excesso e os bastidores do futebol de alto nível. Essa Copa também mostrou uma mudança no próprio futebol. Times mais organizados taticamente, menos espaço para improviso, mais foco em resultado do que espetáculo. E o Brasil, criticado por isso, acabou sendo o maior exemplo de que essa nova forma de jogar funcionava. A Copa de 94 não foi só sobre quem venceu, foi sobre transformação, sobre o futebol que começava a mudar, sobre os ídolos que podiam cair e como seleções desacreditadas podiam se reinventar. E talvez seja por isso que até hoje essa Copa é tão marcante, porque ela não entregou apenas gols ou lances bonitos, ela entregou histórias de superação, de polêmica, de queda e de redenção.
E no final, o que ficou foi a imagem de um Brasil campeão. Mas também a lembrança de que, no futebol, nada é garantido, nem para gênios, nem para favoritos, e nem para ninguém. Para você, torcedor, o que mais te marcou nessa história de Copa do Mundo? O fato de Maradona ter saído de forma extremamente humilhante e constrangedora de uma Copa do Mundo, de mãos dadas a uma enfermeira que acabou se tornando uma imagem famosa no mundo inteiro, ou o fato de que o Brasil precisou se classificar apenas na última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e ainda assim foi campeão? Bom, eu quero que você coloque nos comentários, que aí vai ser o seu primeiro gol, o seu segundo vai ser o seu like, o seu terceiro vai ser sua inscrição, o seu quarto, o seu poker, vai ser você apertando o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo, e o seu quinto vai ser uma assistência para um amigo seu. Você vai compartilhar para um amigo para tirar a nota 10 da partida. E é isso, pessoal. Valeu!